Seja muito bem-vindo ao canal Ebenezer Solution. Meu nome é Bruno e hoje nós vamos para mais uma aula de Azul. Na aula de Azul é continuação da aula da semana passada, que é a criação de regras para o Fire da Sophos. Desde já, se inscreva no canal aí, ative o sininho, marque todas as notificações para que você não perca nenhum conteúdo aqui do canal. E assim você também ajuda o canal a crescer. Então vamos começar aqui. O azul aqui, para trabalhar na criação de regras, eu gosto sempre de ter três abas abertas. A primeira eu vou deixar aqui no Security Events, para que quando a gente gere as regras apareça aqui. O segundo, testar a regra, né? API, rule test aqui. E o terceiro, vamos aqui no Manager e vamos em Rules. Então aqui em Rules, a gente vai clicar aqui em Manager. Como você pode ver, existe um padrão para cada regra, né? Então ele começa sempre com 4 caracteres. Aí o último criado foi a 0997. Então eu vou criar 1000 em diante para combinar também com o decoder que eu fiz 1000. Então para isso, vou dar um adicionar aqui. Vou criar aqui o Sophos underline file underline rules. Então esse daqui vai ser o nome do meu arquivo aqui. Eu só esqueci de colocar o início, né? 1000 underline aqui. Então, vamos lá. Então, para começar, eu vou deixar aqui um documento para vocês na descrição do vídeo aqui. É daqui que tira todas as opções que é possível usar na parte aqui do azul. E ele explica item por item. Então, quem quiser depois dar uma lida, mas é baseado nesse documento. E para regras customizadas, o azul destinou a partir das 100.000 até 120.000 o ID que se deve ser usado para as regras customizadas, tá? Então, dando essas premissas, vamos começar aqui a criar o nosso início aqui. Então, a primeira coisa, abre aqui e depois na linha de baixo, fecha. E vamos começar. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é dar um nome para o grupo, né? Então, igual, abre duas aspas duplas aqui e vamos lá. Então, vou criar aqui Sophos Fire Rules. Então, vírgula. Pode colocar mais de um nome, tá? O nome do grupo, tá? Então, coloquei uma aqui. Agora, o segundo aqui vai ser Rule ID. Então, deixa eu abrir aqui. Vamos lá, Rule, espaço ID igual. E aí é o que eu falei. Começa do 100.000. Eu vou usar 110.000, tá? Mas você coloca um número que você quiser das suas regras. Depois do número do ID, você tem que colocar o level. O level. E a gente vai fazer o quê? Como essa daqui é a primeira regra, ela vai ter o valor de 0. Por quê? Não é para catalogar essa primeira regra. Então, eu coloco 0 porque se você olhar aqui na parte lá das customizações, ele tem também o nível o level das regras aqui. Que é de 1 a 16. E se você pegar aqui, achar aqui, ver se é nesse daqui que ele explica. Mais fácil procurar. Então, a 0 são regras que são ignoradas. A 2 são regras de baixa prioridade. E a 3 é quando vai começar a aparecer lá no azul, tá? Ela só aparece no azul no Security Event de 3 para cima. 0 e 2, não. Então, se atente a isso. Se você colocar
um 0, número 1, 2, ele não vai funcionar. Só a partir do 3 que ele começa a mostrar ali no Security Events. Então, coloquei level 0 justamente porque eu não quero que mostre isso daí. E aí, nós criamos lá na aula anterior, da semana passada, o decoder do azul. Então, a gente vai colocar aqui decoded as em inglês é como, e vamos colocar o nome do nosso decoder. Deixa eu só fechar antes. E a gente criou, tem que ser exatamente o nome do decoder que a gente criou na semana passada. E ele é case sensitive, se tiver alguma coisa errada, ele não funciona. Então esse foi o decoder que a gente fez na semana passada. E aí a gente vai criar uma description, toda regra tem que ter uma descrição, tá? Description. E fecho o description e eu vou colocar aqui Sophos Firewall Events. Deixa eu colocar o F maiúsculo. Events, que é eventos do Firewall da Sophos. E vamos fechar aqui. Abrir o rule, né? Vamos fechar o rule agora. E agora eu fechei o rule. Vou colocar assim para ficar certinho. Vamos fechar o grupo. E se não fechar o grupo, ele vai ficar dando esse erro o tempo todo aqui. Então agora nós fizemos o início aqui, que é para ele ler o nosso decoder que a gente criou na semana passada. Então, como eu dei aqui explicando, número do ID, o level 0, que eu não quero que catalogue isso daí. Ele vai usar o decoder que nós usamos e ele tem uma descrição. Vou salvar aqui. E aí ele pede para reiniciar. Perfeito. E agora nós vamos criar nossas regras, que seriam os nossos casos de uso, né? Então é aqui que você vai fazer as regras, trigar e trazer as informações do que? Dos decoders que nós criamos aqui. Então, a primeira que eu vou fazer aqui vai ser essa daqui, que foi o logon da interface. Então, quando logar na interface, eu quero que me traga um alerta para mim. Então, vamos começar aqui. Agora que eu já fiz o primeiro aqui, eu vou catar, vou colocar aqui no Notepad++, colocar em XML para ficar mais fácil de ver. Aí você fecha um grupo, abre, fica mais legal de trabalhar aqui a tabulação. Então, vamos pegar aqui, copiar, vamos fazer o segundo aqui. Só ajeitar. Então, no primeiro, a gente fez aqui para ele decodificar com ele. E agora, a gente vai fazer o mesmo princípio do decoder lá, que é o processo, o decoder pai e o decoder filho. Aqui tem a mesma coisa, tem a regra principal, que é essa. Então, quando o decodificador for acionado, ele vai gerar essa daqui, e essa daqui vai ser na nossa principal, o pai. E agora, diferente do outro lá que era parent, agora aqui se chama ifseed. Então, vamos abrir aqui. Tá? Então, aqui vai ser if underline seed. Deixar aqui. E aqui a gente precisa fazer incrementar esse daqui. Então, eu vou colocar 1, porque esse daqui é o pai. Então, agora sim. Então, ele está falando o quê? Que essa regra é a 101 ou 110.001. Aí eu vou colocar aqui, um level para ela. Como é um logon na console, eu vou colocar que é uma coisa grave. Alguém conseguiu logar com sucesso na minha console do Fire. Eu vou colocar nível 7, que é o nível mais alto. E aqui é o pai, então ele está apontando para essa. Então sempre vai ser isso. Tem a principal e depois as secundárias. Então, e agora a gente precisa colocar alguma coisa que diferencie
esse log dos demais logs. Então a gente tem que pensar em algo que seja diferente. Se a gente for olhar aqui, tudo é parecido nos campos aqui, não tem muita coisa diferente. Porém, na mensagem é onde tem a diferença. Aqui tem que logou com sucesso, aqui está falando que foi adicionado, aqui está falando que foi alterado. Então, nas mensagens é onde eu estou tendo a maior diferença de um log para o outro. Então, é baseado nisso que eu vou fazer. Então, aqui vem do campo mensagem. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui field name, field, espaço name é igual, abro aqui aspas duplas, o campo que eu quero, que é aquele de mensagem, né? Que é onde está a parte que é diferente. E aí eu quero que ele busque o que nesse campo? Vou agora fechar, né? Barra field para não esquecer, fecha aqui. E aqui tem que ter algo que ele vai procurar lá. Então, por default, o azul usa o sregex. Mas se eu quisesse usar o PCR2, aí eu teria que especificar aqui o type PCR2. O que é isso que eu estou falando? Aqui no documento, que eu vou deixar aqui para vocês, ele tem todas as explicações aqui, ó. Do Rule ID, aí field, que é o que eu estou usando agora, o F, field, é só o primeiro aqui. Isso aqui, ó, field. Então aqui ele fala os valores que ele aceita, e aí por padrão, que é o default que eu falei aqui, ele é o sregex. Se eu quiser fazer o smatch ou PCR2, eu tenho que especificar no tipo. Eu tenho que colocar um tipo aqui. No caso aqui, então como eu vou colocar aqui, eu não preciso escrever regex para que ele procure, ele já vai procurar porque ele já é baseado nessa expressão regular. Então quando eu uso o field name, ele já vai procurar algo com aquele nome sem precisar escrever regex, tá? Então, vamos lá. Voltando aqui. Então eu vou procurar o quê? Algo que tenha só nesse log. Então o que que tem de diferente nesse log? É uma mensagem aqui. Então eu vou colocar. Até que tá bom, não precisa ser completo. Só isso daqui já diferenciaria dele, que é a Web Admin Console, já é o suficiente. Só colocar aqui até aqui, na verdade. Pronto. Admin Console através do mecanismo de autenticação do AD. Então, eu vou vir aqui e vou colocar. E aqui na descrição, eu vou te dar uma dica, que é o quê? Você trazer a variável, que é o quê? Esse campo mensagem. Então, eu quero que na descrição da minha regra, ele apareça tudo isso daqui. Então, para ele fazer isso, eu tenho que chamar esse campo, que é o mensagem. E para eu chamar a mensagem, o que você tem que fazer? Você vem aqui e coloca o símbolo de cifrão, abre e fecha parênteses, e é como se estivesse chamando a variável, mensagem. Então, o que ele aqui foi o match, que ele vai procurar no log. E se der match aqui, ele vai mostrar na descrição tudo que ele capturou nessa variável lá no decoder, quando ele pegou os dados de informação do campo message aqui. Então, com isso, nós temos nossa primeira regra criada. E agora, vamos testar no azul e ver se esse bilhete é verdadeiro, né? Então, salvar. Sempre que faz alteração em regras, tem que reiniciar. E aí a gente vai pegar o log que a gente criou essa regra e vamos ver se vai dar sucesso. Cola aqui e dá um teste.
Então, como a gente aprendeu na aula passada, que era o log completo, aqui eram os campos que estavam sendo extraídos. Aí que eu falei, ó, o message aqui, ele extraiu esses dados. Então agora ele falou que aqui e gerou uma fase 3 que não gerava antes, que é justamente da regra. Então ele deu uma regra 110.001 de level 7 com a descrição, que é justamente o que está no campo message. Se eu quisesse criar uma personalizada, eu poderia, mas como essa mensagem é bem autoexplicativa no caso dos sofas, para mim tá mais do que suficiente, mas eu poderia digitar isso na mão sem problema algum e colocar, por exemplo, só o azul de o nome do usuário de variável. Eu vou mostrar isso como. E aqui é o grupo que foi criado, quantas vezes essa regra foi acionada, se vai mandar e-mail, não, porque para mandar e-mail na configuração default do azul tem que ser de nível 12 ou superior, por isso que tem. Mas ele fala que gerou um alerta. Se gerou um alerta, teria que aparecer no Security Event. Não vai aparecer lá porque esse log aqui que eu estou colocando é um log que só está sendo testado. Depois eu vou colocar para ele aparecer no Security Events. Então, vamos agora vir aqui nas regras. E o que eu poderia fazer aqui? Então, vamos pegar aqui, se eu quisesse fazer uma mensagem personalizada. Em vez de ele replicar essa mensagem aqui, a descrição da minha regra seria esse. E aqui, no local, eu pegaria e chamaria o username. Então, vou abrir o parênteses. Deixa eu só confirmar lá qual que é o campo do username para pegar o nome exato que eu criei. Username. Username logou com sucesso, tal, porque daqui não muda. Então, vamos salvar, iniciar. E o efeito vai ser o mesmo, vai ser a mesma descrição, só que agora eu personalizei um outro campo que eu queria que fosse exibido. Isso aí é só para mostrar para vocês. Você pode criar uma description com variáveis personalizadas. E vai de conta, usou com sucesso do IP XYZ, eu poderia colocar aqui também. Por exemplo, aqui tem o IP, tem o source IP. Então, vamos só testar agora. Deu o mesmo efeito, ó. Usuário, tal, logou com sucesso. Só que agora vamos personalizar mais ainda. Logou com sucesso no web admin através da autenticação do mecanismo and IP address. E aí eu chamo a variável aqui de novo. Cifrão. E o nome do campo aqui. Então, vamos salvar. Iniciar de novo. Então agora a gente tem duas variáveis, uma para o nome que ele vai capturar e uma do IP que logou. Agora vamos fazer o teste aqui. E lá, sucesso. Ó. Usuário logou sucesso na admin e o IP address tal. Então, qualquer coisa que você captura aqui nos decoders, você pode usar como variável para você fazer uma descrição mais detalhada. Isso é bacana, por isso que tem vez você ter um trabalho maior na parte de decodificação para pegar todos os campos, é bom porque na hora de fazer a rule você consegue criar algo melhor aqui. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai inserir esse log fictício aí dentro do azul para que ele apareça aqui para nós. Então, vou pegar aqui minha console aqui do SSH e como fazer esse tipo de teste. Você vai fazer o quê? Você vai catar o comando echo. Vai abrir duas, vai pegar o log que você quer. Verdade. Agora eu não lembro se é duas ou é uma. Deixa eu fazer com uma. Colar aqui.
E agora você coloca dois sinal de maior, coloca no local onde tem os logs. Então, log. Aqui no caso, eu estou usando um OVA, que é o de teste aqui. No Ubuntu seria o syslog, né? Mas o syslog no CentOS é o message. Então eu estou fazendo o quê? Eu estou catando um texto e inserindo dentro dele. E se deu certo aqui essa inserção, que eu não lembro se é com duas aspas ou uma aspa só, ele vai pegar esse texto e vai colocar lá. E aí, quando a gente vir aqui no Security Event e atualizar, ele vai aparecer. Então, sucesso, é isso mesmo. É com uma aspa só. Então, coloquei. Então, ele gerou aqui a regra que a gente criou, tá vendo? Ó? 110.001, o level 7, toda aquela descrição que a gente colocou. E quando você abre, ele mostra todos os campos que a gente criou. Lembra lá que a gente criou? Ó, device model, device name, device serial, log componente, log ID. Todos eles que a gente criou, ele criou. E ele acrescentou um data aqui de dados aqui na frente. E aqui o nome do decoder name. Então, tá tudo aqui, a mensagem. E aqui é o log completo, tá vendo? A hora que gerou. Então, a gente já fez o primeiro teste. Então, já está feito. Ele está pedindo aqui para atualizar os índices, porque como tem campos novos, ele pede para fazer esse reload para aparecer esses dados aqui do lado. Posso até dar o reload, só vai piscar a tela e recarregar. Mas ele sempre vai ficar fazendo isso, porque vai sempre ter um campo novo agora, depois ele para. Então, o primeiro que a gente fez ficou bacana, já tá ok. Aí, se eu quiser, posso deixar desse jeito ou criar outro. Então agora a gente vai criar outro novamente aqui. Vai ser agora o rule ID para a próxima regra minha aqui. Então agora eu tenho que mudar aqui para 2 para diferenciar da primeira que eu fiz aqui e ir apontando para quem? Para o pai, que sempre tem que quando decodificar. Então isso daqui sempre vai ser igual. E agora a gente vai ver o próximo log nosso, né? Então o próximo log nosso, o que que ele tem diferente? O primeiro tinha isso de diferente e agora o outro tem isso daqui. Firewall alguma coisa. Então, que a gente vai fazer aqui? Então, vamos colocar alguns campos aqui. Antes de, só para ficar mais fácil, vamos fazer primeiro do logon de VPN, que depois aqui são várias. Então, deixa eu fazer essa daqui que é só uma e depois a gente vai para a próxima. Então, vamos ver. O que tem de diferente aqui é que aqui foi autenticado com sucesso SSL VPN. Então, vou copiar isso daqui. Primeiro, vamos duplicar lá a regra. Eu já dupliquei. Então, o que que eu quero de diferente? Que diferencia bem essa regra da outra? É isso no campo de mensagem mesmo. Ele vai fazer um regex procurando isso. Se der match nisso, ele vai gerar a mensagem. Então, vamos testar lá. Iniciar. Azul reiniciado. Vamos fazer o teste agora com outro evento aqui. Logou na VPN. E vamos ver se ele gerou a regra 102. Ó, 110.002. Adoro, eu confundo. 110.002. Gerou. Venho com um description lá do próprio que ele gera aqui no campo de mensagem, que o usuário tal autenticou com sucesso através do SSL VPN. E perfeito. Uma coisa também, aproveitando que eu estou falando disso, se você quiser criar uma regra, por exemplo, que façam até 5 vezes que acontece aquela é acionada aquela regra gere outra, você pode colar aqui várias vezes o mesmo log, tá? Você gera, não é o nosso caso aqui, mas você faz isso, aí ele vai fazer várias vezes e ele vai incrementando aqui, ó, file time 5 vezes aqui.
Então aí vai te acontecer, a cada 5 girasse outra, ia ter mais uma regra aqui embaixo mostrando que pegou mais uma regra porque foi acionada 5 vezes. Isso é bem bacana de fazer aqui. E aí você aperta o clear, ele zera todos os contadores aqui, tá? Aí ele limpa a memória. Então, beleza. Então agora a gente já fez do logon da VPN. Agora a gente vai começar pela parte agora das regras de firewall aqui. Então vamos lá. Vamos duplicar de novo aqui. Indentar aqui certinho. Nunca esquecer de mudar. Se tiver, ele vai dar um erro de duplicidade. E agora nós vamos começar a olhar as regras aqui. Então, aqui está falando que uma Firewall Rules teste foi adicionada por alguém tal, tal. Então, a gente vai colocar, fazer aqui a inteligência dele. O que diferencia esse das outras, que o outro é o order, o outro é Firewall Rule Test Deleted e vai indo. Então, vamos lá. Então, Firewall Rule Test foi adicionado. Então, eu vou pegar isso daqui, mensagem. Primeiro, deixa eu duplicar, colocar aqui agora. E aí, o que acontece? Aqui tem campos que é fixo, mas aqui, por exemplo, o teste, ele pode ser teste, pode ser regra de saída, regra de DMZ, aqui pode ser vários nomes aqui. Foi adicionado por, vai ser os nomes que ele vai trazer automático. Então, como aqui pode mudar, eu vou fazer aqui o regex. Lembra que o campo field name já é regex por padrão. Então, eu vou colocar aqui um barra S maiúsculo, diferente da aula passada, esse não é minúsculo, que o barra S é para ele pegar tudo que seja diferente de espaço. Depois, e como lá ele joga entre aspas simples, então ele é um caractere diferente. Então, estou usando barra S. Depois, um barra W, para ele pegar o texto, né, que era o teste. E agora, vou colocar um mais para ele pegar tudo que tiver escrito. E depois, novamente, um barra S maiúsculo. Então ele vai pegar o outro caractere que é diferente de espaço e é aquela aspa simples. E vai trazer a mensagem. Então, foi adicionado e os demais ele vai dar o match. Então, vamos lá. E agora, deixa eu já aproveitar aqui. Vamos fazer já. Isso daqui pode ser uma regra de nível 3, não é nada alarmante, não. Então, vamos fazer aqui. Agora vamos copiar de novo. Vamos fazer a 104 agora. 104. Vamos ver qual que é a próxima. É a order, file, tal. Aqui. E aqui é a mesma coisa. Como ele muda, é uma coisa que vai ser alterável. Tô colocando assim. E lembrando que aqui é um padrão, né, de regra. A regra tá um nome apenas e não tem nenhum espaço nele e tal. Então vai funcionar. Agora, se a pessoa usa espaço, já não ia funcionar esse meu jeito. Então, eu não sei qual que é a padronização que vocês usam no Firewall de vocês, mas no meu vai funcionar porque tem sempre esse mesmo padrãozinho de nunca ter nenhum espaço entre o nome da regra. Então, vai dar certinho. Então, vamos salvar aqui e vamos testar. Vou ficar muitos itens sem testar. Então, não deu nenhum erro. Vamos reiniciar. Pronto, reiniciado. E agora vamos testar, né? As nossas regras. Então,
A primeira aqui. Esse vai dar certo. Deu certo, 103. Apareceu, ó, Fire Rally Test. Ele conseguiu pegar a informação. Aí, por que eu falo aqui? Vamos fazer um diferente aqui, ó. Ao invés de ser teste, eu vou colocar espaço, teste de novo. Eu vou dar um, um start aqui, tá vendo? Ó, que falhou. Aí já não é mais compatível aquele tipo de teste, desculpa, aquele tipo de expressão regular que eu fiz. Então, toma esse cuidado. Se você não tiver um padrão, você tem que pensar no seu padrão. Eu estou pensando para o meu padrão que eu criei aqui no Fire, que sempre não tem espaço no nome das regras. Então, agora se eu escrever teste underline teste, ele pega certinho, tá vendo? Porque não tem espaço. Então, toma esse cuidado aí de como que você cria. Estou explicando para o meu caso aqui. Então, vamos testar a próxima regra aqui. É de alteração. Vamos ver se vai funcionar. Então, se esse daqui era o 110.003, agora você tem que ser o 110.004. Perfeito. 4, nível 3. Pegou aqui o nome. Então, ficou perfeito. Agora, vamos continuar. Agora 100.005. E agora vamos ver qual que é a próxima regra. A próxima regra aqui é de deletar. Então, eu vou pegar ela novamente. Aqui. E agora a gente vai fazer a mesma coisa do outro aqui. Como ele dá o mesmo nome aqui, só que nessa daqui, como é uma regra que está sendo deletada, eu vou colocar um nível 5, porque não é normal ficar deletando uma regra do Fire que estava ativa. Então, diferenciar da outras que é manipulação para essa daqui que está sendo deletada aqui. Pode ser alguém que está deletando uma regra indevida, então é melhor ter um tipo de atenção maior. Então, agora, fazer mais uma vez aqui. E agora 6.006, que é a próxima. Está sendo desabilitada a regra. Então vamos lá. Então aqui são os nomes que ele tem de. Peraí. Isa, aqui é desabilitado. Isa de deletado, agora é desabilitado. Então, como é desabilitado, vamos fazer só nível 4, que ainda não foi deletado. Então, ele tem uma palavrinha chamada was disable. Então, eu vou colocar esse, se tiver. E agora, para não ficar sempre a mesma coisa, eu vou mostrar que a gente pode fazer com dois campos diferentes, tá? Então, eu vou copiar isso daqui e vou fazer ela com dois campos. Então, além de ter vai ter que ter isso escrito e isso é dois campos que ela vai ter que validar. Vai ter que ter na mensagem, vai ter que fire rule, na mensagem was disable. Então, é uma outra forma de fazer, igual aqui. Poderia colocar só change by aqui e order, por exemplo, no início. Então, mais um jeito diferente de fazer aqui para vocês ver. Existem várias formas que você pode fazer e chegar no mesmo resultado. Então, vamos lá, vamos colocar e vamos começar a testar. Vou lá das duas regras novas. Deixa eu ver se eu não errei nos números.
iniciar, iniciou, vamos pegar o log. Então agora a gente vai testar essa daqui. Essa mesmo, deixa eu ver. Não, aqui era de... Foi deletada. Aqui que foi desabilitada. Então bateu lá, ó, 110.006. Perfeito. E agora a outra. Ah, é deletada também. Não vi aqui. Então vamos lá. Perfeito. 110.005. Testada foi deletada. Então, sem problemas. Agora eu vou terminar de fazer. Eu vou pausar aqui. Vou fazer todos aqui. Só para finalizar. E aí eu vou mostrar como testar todos. Então, concluindo aqui. Fiz todos eles aqui. Aí foi aqui para atualizada, habilitada e desabilitada aqui. Então estão todos eles aqui. Vamos copiar. Vamos colar o azul. Opa! Salvar. Iniciar. E agora vamos testar aqui. Então vamos pegar aqui de baixo. Pronto. Deu lá, ó. 110.008. Agora 10.007. Item. 110.006. Então aqui terminamos. Aí se a gente pega uma dessa daqui, que é um log variado, só para concluir, ele foi e bateu em qual regra lá? Na regra de level 0. Por quê? Ele foi decodificado, tirou, extraiu, mas criamos a regra que é para ser decodificado com o decoder da Sophos, porém não é para gerar nenhum alerta. Então, como ele conseguiu fazer, ele não gerou nenhum alerta. Então, isso evita de ter um monte de sujeira. Então, só vai exibir as regras que você criar. Se você não criar, ele vai sempre ir para o level 0. E com isso, você não vai ter nenhum tipo de problema de catalogar um monte de sujeira. Então, faça uma análise daquilo que você precisa, aquilo que você quer ver. Separa primeiro e depois você trabalha em cima dos decoders, porque, como eu disse, um Fire gera milhares de tipos de log. Você ficar catalogando tudo vai trazer muita sujeira e não vai ter nenhum tipo de proveito. Então sempre analise o que chega do seu Fire, os tipos de alerta. É sempre bom estar olhando, porque também tem um ponto contrário também, negativo, né? Se você não cria, por exemplo, por um ataque de SQL inject, um cross script que geralmente, se o Fire é IPS, ele gera alerta, e por exemplo, ninguém fez aquele ataque, você também não copiou. Aí você foi lá e criou suas regras de azul lá pro seu Firesoft. Aí de repente você começou a receber esse ataque, mas depois você não continuou desenvolvendo e não continuou fazendo um trending hunt ali para você ir lá e achar novos tipos de problema, aí você fica com a sua proteção defasada. Então sempre você tem que estar olhando o seu Fire ali para ver o que está entrando, ou você mesmo ir lá fazer um ataque, por exemplo, de SQL inject, fazer um cross script, usar algum meta exploit aí que gere esses vários alertas, e você cataloga todos os logs ali no TCP dump, ou até mesmo no Fire, tem vezes o Fire você entrando lá, você vai ver o log bruto do ataque, aí você pega ele lá, mas direto na interface do Fire, em vez de estar fazendo TCP dump, aí faz da maneira que você acha melhor. Então, com isso aqui, a gente conseguiu. Agora aqui o que a gente vai fazer é inserir todos esses ataques aqui direto na minha console aqui, para ver se todos estão perfeitos. Então, o que eu vou fazer aqui?
Vou pegar esse comando echo aqui, fazer uma nova abinha aqui e vamos pegar aqui esse. Ah, na verdade esse já está aqui, né? Autenticação. Então, rola aqui, tiro daqui, apago tudo aqui, colar várias vezes aqui. Agora, espacinho entre cada um deles. E agora vamos pegar de uma aba para outra aqui. Pode ser que alguns dê erro porque tem algum tipo de caractere especial aí de aspas, dupla. Pode ser que falhe. Mas vamos ver se vai dar certinho. Vou pegar esse e colocar aqui no início. Que esse daqui era a sequência, né? 100, 100.001, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São as 8 regras que a gente criou. Agora a gente copia tudo isso. Vamos lá no Linux. Deixa eu dar uma limpada. Cola todas. E vamos ver se deu sucesso aqui no azul. Dá um refresh. E deu, ó. 110.001. O 2 aqui. 3 aqui. 4 aqui. 5 aqui. 6 aqui. 7 aqui. 8 aqui. Então, tudo foi perfeito aí, ó, de habilitar, desabilitar, atualizar, quer dizer, desabilitar, atualizar, habilitar, o logo na VPN com sucesso, adicionando uma regra nova, deletando uma regra, alterando uma regra e logando na console administrador do Fire. Então, espero que tenha gostado aí, pessoal. Não esqueça aí de ajudar, comentando, compartilhando, se inscrevendo no canal, mandando aí nas redes sociais aí, que assim o conteúdo do Azul vai se tornando mais relevante, vai crescendo o canal, vai me animando, que tem hora que bate desânimo. Mas é isso aí. Espero que tenham gostado aí. Fique com Deus e até a próxima.